Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Ela foi chamada de a guerra para encerrar todas as guerras, e em seu tempo realmente parecia sê-lo. Nunca antes na história humana, uma guerra havia sido tão abrangente, custosa ou devastadora quanto aquela, que contrapôs impérios e civilizações e lançou as bases do mundo tal qual o conhecemos hoje, inaugurando o século XX em sangue e dor, sobre os cadáveres de milhões de combatentes e civis de todas as partes. Ela foi a tragédia seminal, a guerra que abriu o caminho para a Segunda e, por consequência, para a Guerra Fria e para o século passado, o conflito que modificou as bases do próprio planeta e trouxe adiante uma nova realidade, uma nova humanidade, e demoliu os conceitos e noções antiquadas sobre valor militar, honra e cavalaria, substituindo-os por uma visão mais fria e pragmática dos conflitos armados, tal como a conhecemos hoje. Essa foi a Primeira Grande Guerra, mais conhecida pelas pessoas em geral como a Primeira Guerra Mundial, e é sobre ela que falaremos no MGF História de hoje. Portanto, pegue seu equipamento, calce suas botas, agarre seu fuzil e me acompanhe em direção às trincheiras, e prepare-se para testemunhar um evento como nunca antes se vira e como jamais se veria novamente. Parte 1. Prelúdio. Durante a segunda metade do século XIX, após o fim da Guerra Franco-Prussiana, a Europa vivia um período que convencionou-se chamar de paz armada ou paz vigilante, em que as grandes potências, em especial os grandes impérios britânico, alemão, russo e austro-húngaro, e nações como a França e o Reino da Itália, viviam em um constante estado de tensão, se equilibrando nas pontas das baionetas e sempre muito atentos às movimentações de seus aliados e inimigos potenciais. Os alemães, em especial, se sentiam confiantes, mas ao mesmo tempo frustrados, pois eram então, inequivocamente, o maior poder de terra de todo o mundo, uma nação rica e poderosa como nunca se vira, e o lado vitorioso na guerra contra os franceses, enquanto ainda se apresentava como o reino da Prússia. Mas apesar disso tudo, ela se via em uma posição precária no jogo político colonial, tendo dificuldades em angariar colônias, enquanto estados muito menores e menos poderosos, como a Bélgica e a Holanda, possuíam vastos e valiosos domínios na África e na Ásia. Os franceses, por outro lado, sentiam-se humilhados com a recente derrota militar e tinham no revanchismo contra a Alemanha e na recuperação das regiões da Alsácia e da Lorena, perdidas ao fim da guerra, seus principais objetivos estratégicos. Os britânicos, por sua vez, enxergavam a ascensão da Alemanha como um risco à sua hegemonia e ao seu poder global, sabendo bem que um Estado alemão forte seria uma faca apontada ao seu próprio pescoço cedo ou tarde, conhecendo bem o caráter agressivo prussiano que permeava a política externa imperial alemã. E os demais impérios da região, em especial o russo, o austro-húngaro e o otomano, mais a sul, passavam cada um por seus próprios problemas internos, sentindo-se cada vez menos coesos e mais fracos, e por isso, temendo por sua própria sobrevivência, desejando encontrar alguma forma de sufocar os descontentamentos internos e de manter vivo seu poder imperial. Em meio a tamanha tensão, o chanceler alemão Otto von Bismarck, considerado até hoje como um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu, divisou e encorajou sua nação a negociar a chamada Liga dos Três Imperadores com os austro-húngaros e os russos, objetando evitar ter que encarar uma potencial guerra em duas frentes, com a Rússia de um lado e a França de outro. Contudo, esse plano infelizmente não foi adiante, com a dissolução da Liga pela Áustria-Hungria, que temia o aumento do poder russo nos Balcãs, uma zona de influência historicamente ligada ao seu império. Uma outra tentativa de tratado entre a Alemanha e a Rússia foi feita, no chamado Tratado Resseguro, mas esse foi desmantelado em 1890, com a ascensão de Wilhelm II, o novo Kaiser alemão, que demitiu Bismarck, renegou o tratado e atirou o Império Alemão em uma postura cada vez mais belicosa.
Em paralelo, uma verdadeira corrida armamentista ocorria entre as grandes potências europeias, com destaque para os impérios britânico e alemão, e um dos aspectos mais importantes de tal corrida foi o poderio naval, com a Alemanha rapidamente aumentando e modernizando sua frota para que pudesse, o mais depressa possível, se equiparar à Royal Navy, que então era a maior e mais poderosa marinha em todo o mundo. Enquanto isso, a França vinha se aproximando cada vez mais do Império Russo, especialmente por enxergar na Rússia, país com o maior exército do mundo à época, um valiosíssimo aliado em uma potencial guerra de vingança contra a Alemanha, e os russos tomavam vultosos empréstimos franceses para se modernizarem e para aumentarem, por exemplo, sua infraestrutura ferroviária, também pensando em uma possível e cada vez mais provável guerra na Europa. Como se pode ver, o continente se preparava de maneira geral para um conflito que todos sabiam que se aproximava, mas uma questão ainda permanecia sem resposta. Quando essa guerra começaria? E em que ponto do continente ela seria desencadeada? Parte 2. Um arquiduque assassinado. Os anos 10 do século XX foram um período particularmente turbulento em pelo menos uma porção da Europa, que de maneira geral vivia anos pacíficos. Me refiro aos Balcãs, no sudeste do continente, uma região marcada por uma grande diversidade de povos e de identidades nacionais, que era então governada em boa parte pelos impérios austro-húngaro e otomano. Em especial dentro do Império Austro-Húngaro, diversos grupos e povos dentro do Império se sentiam insatisfeitos com sua dominação, pleiteando suas próprias independências e nações e enxergando na crescente fragilidade do Império uma boa oportunidade para lutarem pela sua liberdade. Dentre alguns dos mais descontentes em serem parte do Império estavam os sérvios étnicos, que habitavam regiões como as atuais Bósnia e Croácia. O Império Austro-Húngaro havia se aproveitado da fragilidade otomana no passado na região para anexar terras historicamente pertencentes aos turcos, como a Bósnia, mas os povos que ali viviam desejavam a independência total, não uma mera troca de poder imperial, e nesse sentido, existia ali uma organização radical pela libertação da população de origem sérvia denominada como Mão Negra, que tinha supostamente o apoio secreto do governo sérvio para insuflar a população sérvia dentro do território imperial e para cometer atos de vandalismo e terrorismo em nome de sua agenda. O grupo fomentava principalmente as ações de desobediência e disruptividade civis de jovens idealistas e furiosos com a humilhação da conquista estrangeira, e um destes jovens era o estudante Gavrilo Princip, então com apenas 20 anos, pertencente a um grupo que se auto-intitulava como os Jovens Bósnios, uma organização pan-iugoslava que desejava acima de tudo a independência dos povos eslavos da região e sua união em uma só grande nação. Ele e os outros membros do grupo ficaram sabendo que, precisamente no Dia Nacional da Sérvia, uma data importantíssima para seu povo, o arquiduque Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando em português, visitaria a cidade de Sarajevo, a capital da Bósnia ocupada pelo Império, e Princip, juntamente com outros 5 conspiradores, decidiram que estariam presentes na rota do comboio oficial do arquiduque, que fora divulgada nos jornais, com uma missão muito clara: assassinar o homem que viam como um símbolo de opressão e domínio estrangeiro em sua terra, sendo o arquiduque o sobrinho do imperador Franz Joseph, ou Francisco José, e seu herdeiro ao trono. No dia do evento, os assassinos potenciais entraram em ação, mas após algumas falhas, alguns erros e até mesmo uma explosão de granada que errou o alvo e atingiu o carro atrás do carro do arquiduque, o plano parecia ter falhado. Princip e os outros conspiradores se dispersaram, mas cerca de 1 hora após a tentativa mal sucedida, o carro do arquiduque, de volta de uma visita ao hospital para conferir o estado dos feridos na explosão do outro carro, fez uma curva errada em uma rua, pois o motorista do arquiduque era austríaco e não conhecia a cidade, e acabou topando justamente com Princip, que se encontrava em um bar da rua. Isso deu a chance ao jovem de disparar de forma certeira contra Franz, matando a si e a sua esposa Sofia, e tais tiros fariam um eco que ressoaria por todo o mundo.